vida é um game e cabe a você decidir se vai ser um player ou um NPC. Meu nome é Rafael, eu tenho 20 anos e desde criança eu sonho em ser o melhor. Bom, eu comecei no pedal com 15 anos de idade e como eu comecei a pedalar com a galera muito mais forte, mais preparada, já com bicicletas muito melhores que a minha, pra mim era muito difícil acompanhar essa galera. Mas mesmo assim eu me virava. Então assim, do ponto de vista deles, era praticamente impossível com os meus recursos eu pedalar do jeito que eu pedalava. Foi aí que me apelidaram de MacGyver. Dia 21 de fevereiro de 2022. Eu indo trabalhar, era tempo de chuva, estava meio neblinado. Eu, na minha preferência de bicicleta, um carro cruzou o páreo. Foi inevitável. A pancada foi feia. Eu não me machuquei, mas em compensação, a minha bicicleta espatifou. E junto com ela, foi-se meu sonho. Demorou 5 meses para mim conseguir consertar ela, para ela poder andar. Na época eu recebia muito pouco. No Brasil, infelizmente, com 15, 16 anos, você não tem como ter um emprego, uma renda muito alta. Quando voltei a andar com a galera, voltei a treinar, mas os treinos já não eram mais o mesmo. Eu tinha perdido muito condicionamento e, em compensação, meus amigos e companheiros de treino deslanchavam na minha frente. Então, eu acabei desistindo do esporte. Bom, depois de 8 meses estagnado, bem desolado com a vida, sem praticar nenhum esporte, meu peso despencou. E eu comecei a perceber entre minha roda de amigo que eu era o mais fraco, eu era o mais magrelo. Eu não gostava disso, me sentia desolado, me sentia muito mais baixo. Então foi aí que eu comecei a buscar formas de treinar, comecei a fazer academia, musculação e desenvolvi também a habilidade de fazer calistenia, então eu começava a treinar em casa, academia. Bom, depois de um tempo na academia, só ganhando massa e criando força, comecei a ouvir da galera, tal, do cardio, a importância, tal, correr. E eu nunca tinha corrido, nem em esteira eu não corria na academia. Mas assim, depois de um dia, num sábado à tarde, eu tava meio depressivo, meio angustiado, bem pra baixo, e eu vi um vídeo de um rapaz falando sobre os benefícios da corrida, justamente no alívio do estresse. Então, sem pensar muito, num sábado à tarde, eu lembro até hoje, às 3 horas da tarde, eu calcei meu tênis e 3h10 eu já tava na rua. E naquele momento, eu me senti livre. A corrida simplesmente foi libertador. Eu lembro que, cara, todos os meus problemas começaram a aparecer, eu só focava na corrida, cara, e na minha fadiga, e na canseira. E, nossa, a sensação até hoje é indescritível. Eu cheguei em casa naquele dia e falei, eu me encontrei. Depois de um tempo treinando, cada vez ganhando mais condicionamento físico e melhorando, foi quando eu comecei a correr meus primeiros 8 ou 10 quilômetros sem parar. E eu lembro que virou uma chave na minha cabeça e eu me fiz a pergunta, e se eu me tornar o melhor nisso? Lembro que cheguei em casa e a primeira coisa que eu fiz foi pegar o celular e pesquisar corridas de rua perto de mim. A primeira que apareceu, eu cliquei e me inscrevi. Só que o problema é que eu não li o regulamento. Depois que eu já tinha feito a inscrição, que eu fui procurar sobre a corrida, a prova se chamava 21 Kajima. Eu achei um nome engraçado, achei que já tinha sido 21 prova dessa, mas depois eu fui ver que 21, na verdade era 21 km. Eu corria 10 km e me inscrevi numa prova de meia maratona em estrada de chão, faltando um mês. Então, agora é preparar. Domingo, dia 18 de junho de 2023,
Eu lembro até hoje, eu acordei pela manhã, e sem ter noção de prova, então eu acordei faltando 1h30 da prova. Não calculei ao certo o percurso de ida de carro da minha casa até o local da prova. Então eu fui, peguei um engarrafamento e quando eu pisei no solo daquela prova, já estavam chamando para largada. Então sem aquecer, sem alongar, eu fui. Entrei na primeira linha de corrida, junto com os elites, os atletas mais experientes da prova. E em um pouco mais de 15 minutos, ali já no terceiro, quarto quilômetro, eu lembro que eu olhei para trás e eu já estava mais de 800 metros do pelotão e ainda mantendo e com bastante energia. E eu corri. E quanto mais o tempo passava, mais cansado eu ficava, mais dores, mas o importante é que eu consegui. Finalizei a prova entre os 20 melhores, fiquei em 18 no geral, na época era 90, 95 atletas, bem mais experientes que eu, e eu consegui. E ao cruzar a linha de chegada, eu lembro que eu me reencontrei. Depois dessa prova e de mais algumas, eu realmente comecei a investir muito mais na corrida. Investi em equipamentos melhores, em treinador, num time de corrida, e hoje eu represento minha cidade. E mais do que isso, eu motivo pessoas. Eu faço elas entender que no jogo da vida só muda quando você decide se tornar o player 1 e seguir em frente. Bom, eu sou o MacGyver e sigo treinando para ser o melhor do Brasil e depois o melhor do mundo.